Bom dia, tudo bem com você? Eu sou o André Godoy, seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro. Hoje é dia... Que dia que é hoje? 7 de julho de 2023. Normalmente eu não comento assuntos de Brasil, a não ser às segundas-feiras, que é quando a gente tem o programa Vaca e o Brejo, que é um programa só para falar das asneiras que a gente faz aqui no Brasil. Mas eu recebi algumas mensagens aflitas a respeito da tal da aprovação da reforma tributária. E algumas mensagens realmente bem aflitas e não sei, eu achei melhor excepcionalmente. Hoje eu ia falar para vocês a respeito das precificações de opções, né? A gente tem um curso de opções em andamento, um microcurso, mas enfim, como eu percebi o tom de angústia das pessoas que me escreveram, e isso não é comum, então eu resolvi fazer essa mudança hoje. Eu peço desculpas e peço licença a você que estava aguardando pelo vídeo sobre preço de opções. A gente faz esse vídeo amanhã, tá? Eu vou hoje falar... Eu não tenho nem muito o que dizer, para ser sincero, mas eu quero deixar algumas opiniões para essas pessoas. É um ponto de vista, né? Ou alguns pontos de vista. E amanhã, sábado, então a gente vê a coisa legal que é a precificação de opções, tá? Bom, eu vou, a todos vocês que eu não vou citar um por um, não há necessidade, porque inclusive o teor é mais ou menos o mesmo em todas as mensagens e o tom também é mais ou menos o mesmo. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: como que eu estou vendo essa situação? Eu tenho algum tempo aí de mercado e além do mercado eu tenho uma carga razoável de horas de vida dedicadas a estudar a economia brasileira, o passado, né? Aquilo que eu não vivi, eu estudei e estudo até hoje. O que eu acho dessa reforma? Bom, a reforma em si, eu acho que os detalhes dela você vai ter 1 milhão de lugares aí falando como que vai ser. Basicamente vai ser uma redução de recursos na mão dos municípios e estados e um aumento dos recursos na mão de Brasília, na mão da federação. É um aumento brutal, não dá nem para dizer que isso é um aumento, isso é uma extorsão. E evidentemente que isso vai causar um retrocesso econômico na economia brasileira de ordem muito significativa, tá? Nós voltaremos a ter um nível, eu calculo, tá? Pelos números que soltaram, eu fiz umas contas aqui, umas contas de chegar bem simples, mas assim, eu calculo que a gente vai retroceder em termos de bem-estar econômico ao que nós tínhamos antes do plano real, pré-real, tá? Nós vamos empobrecer muito, realmente nós vamos empobrecer muito. Nós não vamos... pobres das indústrias, né? A menos que você tenha um padrinho político muito grande lá dentro, coitado de você. Comércio idem, serviços nem se fala. Perdão. E assim, os detalhes, eu posso, se vocês quiserem, eu posso até providenciar de colocar aqui embaixo na descrição, se vocês acharem, deixem, se vocês quiserem, deixem no comentário, eu posso conseguir o texto original e colocar aqui na descrição. Em princípio eu não vou fazer isso, tá? Mas se vocês acharem que é legal, eu providencio. O mais importante de tudo, e eu acho que é sobre isso que todos nós temos que raciocinar, é o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje, essa reforma tributária, ela é, de certo modo, uma recusa do governo brasileiro, dos políticos brasileiros, em viver de acordo com o orçamento que eles têm. Viver de acordo com o orçamento que se tem é uma regra básica da minha vida, da sua vida, da vida da sua empresa,
Todo mundo tem que fazer isso. Mas os políticos brasileiros estão se insurgindo contra essa lei básica da economia. E eu já disse aqui várias vezes que leis básicas da economia são mais perigosas do que as leis básicas da física. Quando você se mete a desafiá-las, você quebra a mão, né? Então, os nossos políticos, eles estão decididos a não viver de acordo com as condições atuais deles. O que eu vejo no Brasil é o seguinte: o Brasil, durante 50 anos, mais ou menos, 60 anos, ele achou que inflação, um pouquinho de inflação não faz mal. Ele achava que, o que tem eu imprimir dinheiro para pagar as contas do Estado, para pagar os funcionários públicos, os políticos, as lagostas, a gasolina do carro oficial, qual o problema? Eu imprimo e tudo bem. Demorou 60 anos para esses caras finalmente acordarem, né? Porque é o que eu estava dizendo no vídeo de ontem. O que o Fernando Henrique fez, senhores, não foi um ato de genialidade. O que ele fez, acredito que foi muito duro para ele fazer tudo o que ele fez. Ele só realmente tomou as atitudes que ele tomou, e até acabou sendo de maneira até humorística, né? Tendo seu governo chamado de neoliberal, por força das circunstâncias absolutas. Pegaram, né, uma lança, encostaram assim no pescoço do Brasil e falou: bicho, 5.000% ao ano, até onde vocês vão com essa inflação, né? Então, aí os caras, opa, né? Mas demorou muito para entenderem que você não pode passar a sua vida gastando mais do que você tem. E que imprimir dinheiro não é solução para o fim dos seus apertos monetários. Você vai só aumentar a pobreza no país. Pois bem, veio o Plano Real, e o Plano Real trouxe consigo um novo paradigma. Qual foi esse novo paradigma? Que foi, inclusive, eu já disse aqui algumas vezes, um paradigma estelionatário, né? Bom, nós não vamos pagar as contas dos políticos imprimindo dinheiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar brutalmente a carga tributária. Porque aí as pessoas meio que não sentem, né? Você paga o preço do leite cheio lá no caixa do supermercado. Você não tem como sonegar o valor do imposto que está embutido no leite. Se você pudesse, eu acho que você deveria, eu deveria. Por quê? Porque sonegar é legítima defesa. Quando você está diante de um canalha, como os políticos que nos governam, sonegar é legítima defesa. Ah, André, mas eles dizem que é crime. Então, mas quem diz que é crime é justamente o criminoso, que também, por uma coincidência, tem o monopólio de produzir leis. Então é claro que ele vai falar que isso é crime, né? Assim como se você for assaltado na rua e reagir, o bandido vai falar: não, pô, eu sou contra a legítima defesa. É claro que o bandido é contra a legítima defesa, né? Mas infelizmente criaram uma situação em que você não tem como sonegar, porque você vai pagar no preço do leite, do carro, da roupa, do café, da água, do mouse, do livro, de tudo. Já está embutido. Então, eles criaram esse estelionato para desligar a impressora, mas foram para cima dos impostos com violência. E aí o que aconteceu? O político brasileiro, ele finalmente entendeu que ele não pode imprimir dinheiro indefinidamente. Só que aí o que ele fez? É a mesma coisa que o cara que é viciado em cocaína e de repente ele passa a ser viciado em heroína. Ele fala: não, cocaína faz mal. Agora é só heroína. Os políticos brasileiros fizeram isso. Não, imprimir dinheiro faz mal. Agora vai ser só imposto. E dá-lhe imposto. Aumenta a carga tributária e vai aumentando. Não, um pouquinho de imposto não dá nada. Eles estão fazendo com a parte tributária, com os impostos, o mesmo que eles fizeram durante 60 anos com a questão da impressão de dinheiro e a inflação gerada pela impressão de dinheiro. Demorou 6 décadas para esses idiotas finalmente falarem: tá bom, vai, chega, não vou mais imprimir. Depois de destruir o Brasil. Agora, eles vão fazer a mesma coisa, só que agora a droga é outra, não é mais cocaína, agora a droga é heroína. Então agora eles vão fazer o quê? Imposto. Eu acho, honestamente, que eles vão esticar isso por mais 60 anos. Do jeito que os políticos brasileiros são canalhas e são burros, vai demorar 60 anos até eles perceberem que isso realmente vai destruir o país e vai inclusive destruir a teta que os engorda. Vai demorar. Dá licença. O que vai acontecer até lá é difícil saber, mas com certeza boas coisas não serão. O que podemos afirmar com segurança, senhores? Nós vamos ter uma queda brutal da atividade econômica. Né? Isso não vai cobrir os gastos do governo. Por quê? Porque nós já estamos numa situação limítrofe em termos de tributos. Né? Dá para aumentar mais? Claro, sempre dá. O cara pode pegar um fuzil, entrar na sua casa
e sei lá, pegar o seu pastor alemão, como o pastor alemão tem valor de mercado, ele entra, confisca o seu pastor alemão, leva e leiloa. Ele pode fazer isso. Teoricamente ainda tem espaço, né? Se você jogar dentro do rol de possibilidades as arbitrariedades do mais alto nível, então tem muito chão, eles ainda podem fazer muita coisa, tá? Não se preocupe, porque se você me falar assim, André, dentro da decência tem como aumentar? Não, dentro da decência não, mas eles não são decentes. Então, se eles tiverem que falar, olha, nós vamos confiscar o seu pastor alemão e leiloá-lo para levantar fundos para o Estado, para os pobres e blá blá blá, eles vão fazer, tá? Na Coreia do Norte, por exemplo, você é proibido de ter cachorro. O Estado confisca o seu cachorro e acabou, enfim, certo? Então, a ideia já está dada. Eu estou dando só um micro exemplo, tá, senhores? Eles podem fazer arbitrariedades as mais variadas. Então, contando o terreno das arbitrariedades, ainda tem muita coisa que eles podem fazer. Dentro das arbitrariedades, tá? Dentro do mundo da economia normal, civilizada, já não tem mais como, né? Mas eles estão provando que eles não estão para brincadeira. Então, eles vão impor essa reforma não vai surtir o efeito desejado no primeiro momento, e aí eles vão botar as garras de fora, as presas de fora, e vão adotar atitudes mais arbitrárias, cada vez mais. E acho que vai demorar pelo menos uns 60 anos até entenderem que você não pode sobrecarregar indefinidamente uma sociedade com impostos, porque isso vai roubar competitividade, isso vai massacrar os talentos. Acaba. É aquele momento em que o cara fala, bom, chega, eu fecho minha fábrica. Pra quê? Né? Então, assim, as perspectivas são péssimas, realmente. Como se sai disso? Bom, se você tem uma indústria, se você tem um comércio, eu lamento por você, porque realmente você vai ficar numa situação bem difícil. Se você é uma pessoa que trabalha com finanças, se você trabalha com mercado financeiro já, bom, a aula de amanhã está aí, né? Nós vamos falar sobre precificação de opções e tal, então é um mundo meio paralelo, né? Você consegue ganhar apesar do fim do mundo que está acontecendo da porta da rua para fora. Agora, mesmo isso não vai ter vida longa, né? Porque você vai ganhar dentro de um mercado financeiro que vai começar a encolher. Claro, se a economia real encolhe, o mercado financeiro encolhe junto. O mercado é só uma sombra. É bem pobre do que é o mundo econômico real. Não existe isso de você ter uma economia porcaria, né, açoitada por impostos, e uma bolsa gloriosa, rica, e esquece, isso não existe. Ela pode ser rica e gloriosa para padrões locais, tupiniquins. Agora, na hora que você comparar com o que tem lá fora, você vai ver que não é nada, né? Tanto é que não somos nada, né? A Microsoft sozinha em Nova York, ela negocia mais ações num dia. O que ela negocia de ações num dia é um giro maior do que não sei quantas vezes a Bovespa no mesmo dia. Toda a Bovespa. Só a Microsoft. Então, é um anão em termos econômicos, né? Chegamos a esse ponto de nanismo à custa de 60 anos de recusa de aceitar que a inflação faz mal. Agora nós estamos em via de embarcar em mais 60 anos de recusa de acreditar que imposto faz mal, né? Eu já disse para vocês, tem um idiota da USP chamado Alex Fontaine, uma coisa assim. O cara foi a público dizer que não, vai ser bom, essa reforma vai aumentar imposto, mas vai gerar emprego, vai aumentar a renda. Quer dizer, a sociedade investe na formação de um economista para ele chegar em público e falar uma merda dessa, né? O cara desse tinha que ter o diploma cassado, e nem sei que outra atividade deveria se dar para ele, porque ou ele é muito canalha ou ele é muito burro, né? Então, senhores, as perspectivas realmente são péssimas, né? Se você aí por um acaso votou no Lula, meus parabéns, certo? O que vamos colher agora, daqui para frente, vai ser o plantio, vai ser o veneno que vai ser plantado agora pelo Lula, por toda essa gente dele, certo? Nós vamos colher a partir de agora e pelos próximos 60 anos, provavelmente, porque esses caras não vão sair tão cedo do poder, né? E mesmo que o Lula saia, eles vão botar um outro que faça a mesma pirueta que o Lula faz. Então, é isso, tá? Essa é a situação do Brasil. Infelizmente não tem como dourar a pílula, não tenho como dizer para vocês que tem um lado bom nessa situação, porque imposto não tem lado bom. Tanto que os bons livros de economia, como aquele que eu indiquei para vocês, o Menkel,
ele trata imposto como o quê? Como peso morto. O nome técnico do imposto para os bons economistas é peso morto. Então, o que eu posso dizer além disso? Nada. Eu estou retratando para vocês exatamente o que é e o que vai acontecer. Cada um agora tem que pensar em como vai se defender no meio desse furacão. Né? Se é que tem como se defender. Eu pessoalmente acho que nem tem. Eu acho que o empobrecimento geral é inevitável. Não tem como fugir disso. Você pegar o cara mais rico do Brasil, ele vai empobrecer. Claro, ele poderá não chegar ao nível do cara que está lá na sarjeta, pedindo esmola, mas ele será bem menos do que ele poderia ser, ou do que ele era. Tá bom? Bem, senhores, é isso. Amanhã a gente vai falar sobre os preços das opções. Se nada de excepcional acontecer daqui até lá, né? Vamos ver. Um abraço, gente. Até mais.